A divulgação dos resultados de pesquisas eleitorais costumam movimentar os rumos das campanhas nos partidos. E para analisar o papel dessas pesquisas nas disputas, temos conosco a CEO do Grupo Paraná Pesquisas, a Nair Quintanilha, a quem eu agradeço demais pela participação. Nair, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui à programação da Jovem Pan News. Olha, eu que agradeço, é um prazer estar novamente entre amigos e colaborar aí com a reflexão de vocês. Ao longo das últimas eleições, nós pudemos acompanhar muitas críticas de figuras ligadas à classe política aos institutos. O argumento era que os institutos estavam errando muito e isso, de certa forma, atrapalhava as estratégias das campanhas, mas também poderia induzir os eleitores a escolherem por A, por B ou por C. Enfim, olhando para os resultados de primeiro turno, aparentemente os institutos acertaram mais do que erraram. Enfim, o que pode explicar essa taxa de acerto maior do que em outras eleições? Olha, as eleições municipais, elas se traduziram num desafio gigantesco para nós institutos, né? A gente viu aí capitais, assim, 51 cidades em segundo turno, 15 capitais, e a gente observa que muitas delas com uma margem muito apertada, né? A cidade de São Paulo foi um desafio muito grande, vários institutos, nós fazendo todas as metodologias, virando a metodologia do avesso para poder tentar acertar mais, né? Poder tentar traduzir a opinião do eleitor de maneira mais acurada, né? A gente observa que a polarização, como vem sendo falado, né, essa tensão política, ela se manteve. E as eleições, elas estão muito apertadas, né? A gente vê aí capitais, até com as pesquisas, com a diferença tecnicamente empatada os dois candidatos. Então, assim, foi realmente um desafio muito grande. Acho que todos os institutos se reinventaram do ponto de vista metodológico, apertaram um pouco mais a sua técnica para conseguir trazer aí um resultado e traduzir melhor essa fotografia do momento. Digo mais uma vez que assim, um grande fator de sucesso, digamos assim, para as pesquisas eleitorais é observar ela ao longo do tempo. Então, assim, quanto mais frequente a gente observe, quanto mais frequente a gente vai medindo, a gente consegue medir essas curvas e aí sim conseguir chegar num resultado mais próximo das eleições das urnas apuradas. Então, a gente tem esse cuidado de observar ao longo do tempo, ao longo das semanas e que antecederam o segundo turno, observar aí a tendência do eleitor para que a gente pudesse aí traduzir para os nossos colaboradores, enfim, para quem acredita e confia no Instituto Paraná Pesquisas, para que eles possam ter aí um número mais acurado, digamos assim. Muito bom dia. Aí na esteira que o Caniato puxou, eu te pergunto a influência dessa pesquisa em relação ao voto do eleitor. Toda vez que sai uma pesquisa, você acredita que influencia aquele indeciso? Poxa, esse candidato está um pouco melhor na pesquisa, esse não. Costuma mesmo influenciar na decisão do eleitor? Olha, costuma. Não vou dizer que não é uma veiculação, que não é uma informação, que ela não tem uma responsabilidade. Mas essa responsabilidade é tanto para um lado quanto para o outro, né? Tanto para o candidato que está na frente das pesquisas, quanto para o candidato que está em segundo lugar, no caso do segundo turno. O que eu quero dizer com isso é, uma pesquisa ela pode conseguir engajar mais os eleitores a votar, a trazer mais amigos e familiares para o debate político. Por isso que a pesquisa eleitoral ela tem uma responsabilidade social muito grande no mundo eleitoral, né? Nesse momento em que a gente está, nesse contexto eleitoral que a gente vive. Não vou dizer que ela é imparcial, que a divulgação de uma pesquisa ela não tem nenhuma influência na cabeça do eleitor e no comportamento do eleitor, ela tem sim. Mas, em grande medida, ela acaba trazendo tanto para o que está na frente quanto que está para um segundo lugar para trazer o mais engajamento desse eleitor. Por isso que a responsabilidade de nós, enquanto instituto, com esse nosso trabalho extremamente social, e eu sempre falo isso em todas as vezes que eu tenho oportunidade de conversar com vocês e com os telespectadores, eu costumo dizer a pesquisa eleitoral ela é um instrumento social.
Então, a gente tem muita responsabilidade em cima disso. Então, quando a gente faz o nosso trabalho, a gente tem muita responsabilidade, uma pressão tremenda para que o nosso trabalho tenha essa responsabilidade social. Por isso que eu digo, influencia, mas para os dois lados. CEO do Grupo Paraná Pesquisas, Nair Quintanilha, conversando ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan News. Peço licença, vou chamar os nossos comentaristas, eles vão participar dessa conversa. O Felipe Monteiro é o primeiro a perguntar. Você, Pepe? Bom, eu não estou escutando o que o PP diz agora. Vamos trocar o nosso comentarista. Daqui a pouco a gente tenta o PP, a gente vai ajustar o microfone dele. Então, quem é que está posicionado? José Maria Trindade pode fazer a pergunta? A produção confirma para mim. Se o Zé puder, a gente coloca ele agora ao vivo. Zé, sua pergunta, por favor, para a Nair. Pois é, olha, Nair, muito bom dia. Eu acompanhei sempre o trabalho do seu instituto e da sua tecnologia, que foi revolucionária, uma tecnologia nova, mais barata e também eficiente. Enfim, eu sempre acreditei em pesquisa. Trata-se de um processo científico, matemático, um cálculo autorial, ou seja, 2 mais 2. Quando há erro, é erro na coleta ou erro até no pesquisado. Isso também é natural e tem a possibilidade de erro, né? E digo mais, a pesquisa o pesquisador e a empresa não vive de pesquisa eleitoral, mas é onde a empresa cria reputação para disputar o mercado. Hoje não se faz nada sem pesquisa, estou me referindo a grandes investimentos, a criar uma empresa nova, a lançar um produto, então tudo está na base de pesquisa, não é verdade? E por que a pesquisa eleitoral ficou com tanto descrédito e errou tanto no passado? Qual é a diferença de metodologia e de pesquisa de lá para cá? Eleitoral. Para a gente fazer junto aqui. Na verdade, o que a gente percebe, né? A gente teve ali um gap muito grande das informações, dos parâmetros amostrais, né? A gente utiliza para conseguir representar bem essa população, para a gente conseguir representar bem esse eleitorado, a gente precisa ter os parâmetros da população. Então, a gente teve um gap aí muito grande entre o último censo e o novo censo. Aí, algumas pessoas até podem falar, olha, mas já saiu o censo, já foi o censo, já aconteceu, já foram coletados os dados, e por que não usa o dado do censo? Existe um tempo para que esses dados sejam compilados, para que esses dados estejam disponíveis para que a gente possa usar. Então, assim, uma das grandes vertentes que a gente pode dizer que a gente consegue refletir um pouco sobre isso é que esses parâmetros da população, eles estavam ou estão defasados para algumas áreas, né? E aí a gente precisa utilizar a técnica para investigar quais são, de fato, esses parâmetros e conseguir prever qual é, de fato, hoje o parâmetro, por exemplo, de escolaridade da população brasileira, visto que os dados que nós temos são de 2010, né? Então, assim, a gente está em 2024, então são 14 anos aí de diferença, onde a gente pôde observar, inclusive, o número de matrículas nas universidades, enfim, uma série de informações que nós temos disponíveis, mas o dado oficial do IBGE, por exemplo, em torno da escolaridade da população brasileira não está disponível ainda. O dado da renda familiar mensal, por exemplo, do brasileiro ainda não está disponível no IBGE. Então, isso tudo se traduz em impasses no momento em que a gente vai desenhar as nossas amostras de maneira a representar de forma correta esse eleitorado. Então, é claro que é um instrumento, é científico, né? A pesquisa é científica e eu gosto muito quando a gente chega nesse nível de aprofundamento, de reconhecimento que a pesquisa é científica, né? Então, esses dados da população, eles são de extrema importância para que a gente consiga representar bem a população. Quando esses dados não estão disponíveis, o Instituto ele tem um desafio muito grande. E algumas equipes, né, de estatísticos, algumas equipes técnicas, conseguem fazer projeções um pouco mais acuradas do que outras equipes. Então, isso pode trazer aí para a reflexão da gente, né, que olhar de onde os institutos estão tirando esses dados oficiais,
todas as pesquisas eleitorais estão disponíveis no Tribunal Superior Eleitoral para consulta de qualquer cidadão interessado. Então, observar de onde o Instituto tirou essas informações, como que ele está estratificando a sua amostra. Isso é de extrema importância para a pauta política e para trazer esse processo democrático como ele de fato é. A crítica a essas pesquisas também é importante. E nós colocamos, por exemplo, o Instituto Paraná Pesquisas tem nos seus registros os links de onde nós tiramos as informações dos parâmetros amostrais. Essa é uma das explicações que a gente pode chegar e refletir sobre o fato de um instituto chegar mais próximo do resultado, chegar mais próximo de uma representatividade da população. Muito bem, nós estamos com a CEO do Grupo Paraná Pesquisas e agora a pergunta de Segré. Também o microfone não está funcionando, Segré, não conseguimos te ouvir. Vamos com o PP, então. PP, mais uma pergunta. Agora o PP também deu uma... Não, tudo bem. Viu, gente? Eu tenho uma pergunta. Mas o Caniato pode fazer a pergunta. Ok, daqui a pouco, então, Gustavo Segré e também o Felipe Monteiro. Anotem aí. Agora, Nair, eu queria tirar uma dúvida, porque a gente pôde observar, principalmente agora na campanha de segundo turno, muito se falou sobre voto envergonhado, voto útil, voto amedrontado ou voto seguro. Eu queria que você nos explicasse que conceitos são esses, de que forma, quando o eleitor acaba não demonstrando a sua real intenção para o entrevistador, se isso pode bagunçar aquele levantamento que é feito por determinado instituto. E de que forma vocês se preparam, quais ferramentas vocês usam para também identificar esse tipo de receio por parte do eleitor ou de algum grupo em especial? Olha, os votos, muitos têm falado sobre isso, voto envergonhado, voto útil. Vamos deixar assim, vamos trazer então, deixar todo mundo, digamos assim, na mesma página, né? O voto útil, né, é quando, complementando o que a gente estava conversando até agora há pouco, pesquisa influencia voto ou não influencia voto. O voto útil seria assim, eu vou votar nesse candidato porque ele está na frente e eu não vou desperdiçar o meu voto. Então, ele está dando, entre aspas, uma utilidade para o seu voto. Ou então, ele também pode pensar, não, eu não vou votar nesse candidato, no caso do primeiro turno, por exemplo, eu não vou votar nesse candidato, eu vou votar em outro candidato para dar segundo turno, para dar uma oportunidade aí para que as pessoas consigam conversar mais e trazer, alongar mais aí esse período político, esse período de debate político. Esse seria o voto útil. O voto envergonhado, digamos assim, seriam as pessoas que, ao serem abordadas por entrevistadores, pelos nossos entrevistadores aí nas ruas, por exemplo, ficam com vergonha de declarar em quem eles vão votar. E acabam traduzindo em decisões, não sei, não vou votar em ninguém, enfim. São essas o voto envergonhado, digamos assim, só para deixar a gente aí no mesmo conceito, tá? Voto envergonhado, acanhado, são todas variações dessa aí, vergonha em expressar antes do momento das urnas em quem eles vão votar. Como que a gente lida com isso, né? A gente percebe que quanto mais segurança os nossos entrevistadores conseguem passar para quem eles estão abordando, entrevistando na rua, né? Eles estão sempre uniformizados, identificados, com crachá, enfim, deixando essas pessoas que eles estão entrevistando mais à vontade para conseguir falar, né? Mas isso é suficiente? Não é suficiente? Bom, a gente consegue fazer com que essa pessoa fique mais à vontade, não aborda em grandes grupos, né? Porque a resposta para a pesquisa é uma resposta que é um momento particular, digamos assim, entre o entrevistador e o entrevistado. Então, a gente tenta não entrevistar pessoas em grandes grupos, quando elas estão ali acompanhadas de outras pessoas, a gente aborda pessoas que estão sozinhas, enfim, ou na porta de suas casas. Essas abordagens costumam ser assim. Isso influencia, isso acaba impactando ali a coleta dos dados? Acaba impactando quando a gente repara que os índices de não sabe, de nenhum, acabam ficando muito alto, inflacionando, né, ao longo da coleta dos dados. E quando a gente percebe isso, a gente toma ali algumas atitudes técnicas para tentar mitigar esses efeitos, né? Tanto por abordagem,
na verdade, sempre por abordagem, né? Sempre em pontos de que estão sendo feitas as coletas, enfim, nas rotas aleatórias em que a gente traça para que os entrevistadores façam as pesquisas residenciais. Enfim, a gente vai tentando mitigar esses efeitos. O que eu posso dizer para vocês tanto tem gente que tem o voto envergonhado, mas também tem uma outra vertente que declara muito abertamente e orgulhosamente o seu voto. Então, acaba que um efeito acaba sendo mitigado pelo outro e acaba homogeneizando a amostra, né? Então, a gente acaba não tendo que agir muito em termos de abordagem ou definição de outras rotas aleatórias, porque um efeito acaba sendo neutralizado pelo outro. Então, a gente acaba chegando ainda numa normalidade, até utilizando um termo estatístico, né? Chegando numa normalidade aí das opiniões. Em 12:08, nós conversamos com a CEO do Grupo Paraná Pesquisas, Nair Quintanilha. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a todos os amigos, sempre à disposição. Muito obrigada.